Eu tive uma ajuda do meu padrinho, que eu falo que foi uma bolsa de estudos, né? Que ele me deu todo esse suporte financeiro para eu poder aplicar. Fui aprovado no mestrado lá. Recebi aquela famosa cartinha, né, de aceite da universidade e aí fui embora. Qual que era a universidade Seu lá? sonho aqui no Brasil não tinha nada. Você teria que Não, ir pra fora eu mesmo. teria que ir Aqui pra no fora. Brasil não Aqui tinha tinha isso os ainda. cursos que o pessoal falava assim, vem aprender animação 3D, modelagem 3D. Só que eu via que aqui no Brasil ainda anda muito devagar. Tem muito talento, tem coisa bacana que tem. Só que se você quiser realmente ingressar de maneira rápida, você precisa dar um gás maior, né? E aí eu vi essa oportunidade lá. E aí foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado na Academia of Art University, que fica em São Francisco, que é uma universidade que está lá desde 1919, que é uma universidade só de curso relacionado à arte. Você tem a arte, o pessoal vai estudar design de carro lá, vai estudar atuação, tem curso de ator, vai estudar design, website, vai estudar cinema. Então, é só curso relacionado à arte. E tem game, inclusive o departamento de game lá é um dos melhores do mundo. O departamento de game lá é surreal. E aí também tinha a área da animação 3D, né? Que aí tinha a área de modelagem, a área de rigging, a área de animação, a área pessoal que vai fazer efeitos especiais, finais, essas coisas assim. E apliquei, comecei meu mestrado, e aí foi onde realmente eu percebi, não, é isso que eu quero pra mim. Foi uma experiência incrível. Dentro da universidade eu já tive contatos com mais animadores que trabalham na Pixar, porque São Francisco fica na ilha, a Pixar fica do outro lado, só se pegar o metrô, você tá ali. Então os animadores da Pixar davam aula dentro da minha universidade. Pô, que da hora, velho. Isso E é uma aí baita foi- oportunidade também. hein? Porque Então- o bom acaba sendo visto. Você já faz um relacionamento. Exatamente. Né? Você tem um networking que você já Isso. faz ali, e ao mesmo tempo eu tava aprendendo as técnicas com o pessoal que já tá na indústria. Que é o mais foda, né? Exatamente. A Pixar, né? Não sei se... Mas A Pixar é uma das mais fodas né? referências do mundo da animação. Então, para mim, o aprendizado foi muito grande. E, ao mesmo tempo, eu percebi que eu não queria ser apenas um animador. Eu queria aprender o processo criativo da animação como um todo. Então, eu queria estar trabalhando diretamente com o pessoal que faz a modelagem, com o pessoal que está vinculado ali aos storyboards, criando as histórias em si, o pessoal que vai fazer os efeitos finais. E aí, A modelagem é fazer o personagem. modelagem né? eu pegar o modelo 3D, igual o bonequinho aqui. Uhum. Ele é um modelo 3D, que ele foi provavelmente impresso em 3D e tal. Modelagem é você fazer o modelo do personagem, só que para você fazer o modelo, você precisa ter o design dele antes. Então vai ter uma equipe de designs que vai fazer todo o design, como é que vai ser o personagem, que tipo de forma que ele vai ter, e aí passa para o modelador. E aí depois passa para uma outra etapa, que é a parte rigging, que é eu criar controles para o personagem. Então eu vou ter controle em todas as junções. Meio que eu vou criar o esqueleto do personagem. Para depois passar para o animador. O animador vai usar as técnicas de animação, que a gente chama de os 12 princípios da animação, para poder dar vida pro personagem. Então a gente dá a vida pro personagem. E aí depois passa para as próximas etapas, né? Que é textura, iluminação, que tipo de efeito que vai ter na cena. E aí é um processo criativo que é muito grande. Pô, quais são os 12 princípios da animação? Ixi, Você de lembra? cabeça. É muita Eu sei coisa, que tem a né? questão do arco, como é que vai funcionar. O arco dos movimentos, né? Quando, por exemplo, se meu braço está movimentando assim, então, ó, eu tenho... Quando eu penso numa linha imaginária que a minha mão, a ponta dos meus dedos tá fazendo. Então, eu tenho um arco. Então, mas ao mesmo tempo eu tenho a ação secundária. Então, se eu movimento meu braço, o meu shoulder, O o ombro aqui. ombro. Eu misturo inglês e português o tempo todo. O ombro aqui, nesse movimento, ó, ele vai gerar uma ação secundária no meu braço. E aí, esse braço aqui vai gerar uma ação secundária na minha mão. Mas não necessariamente, quando eu fiz esse movimento aqui, ele vai gerar no mesmo tempo esse movimento. Não. Vai gerar um delayzinho ali diferente. E aí, quando você estuda animação, você entende como é que funciona esse processo. Ação e reação. Todo movimento vai gerar uma reação. Se eu pegar e deixar uma bolinha cair na mesa, às vezes não vai estar visível, mas vai gerar uma reação em cadeia aqui. Se eu deixar uma coisa mais pesada cair, vai quebrar a mesa. É uma ação secundária também. Então você tem que entender tudo isso. E aí a gente também a questão da velocidade, do timing, do espaço que vai ter entre um frame e outro. Porque quando eu penso em animação, a maioria das vezes o padrão é
um segundo de animação tem 24 imagens, que a gente chama de 24 frames. Por isso que fala 24 frames por segundo. Porque é com 24 frames que eu vou enganar o olho humano. Porque aí ele vai dar a sensação do movimento, que aquele movimento é real. Então tem toda uma parte de física que estuda aí por trás. É aquele papelzinho. Exatamente. Voltando aos princípios lá, né? Se você pegar o papelzinho, desenhar 24 imagens e fazer o movimento dele em si, vai te enganar. Só que aí, quando você está pensando na animação, você tem que parar e refletir sobre aonde que vai estar o movimento. Se eu tiver uma bolinha que vai ter um movimento assim, eu não posso colocar ela linear, o espaço dela entre elas. Eu tenho que pensar que a bolinha ela vai começar mais devagarzinho, vai ganhar velocidade, aí você tem que pensar para ela cair, tem a força gravitacional por trás, então ela vai cair mais rápida para depois cair lá dentro, e que tipo de reação que ela vai ter depois. Então eu tenho que pensar na força, eu tenho que pensar na física por trás. Então, e aí os 12 princípios também tem a questão do enquadramento na tela, que a gente chama de staging, aonde que vai estar o personagem, aonde que eu vou forçar o meu público a ver. Então, você pensa em todo esse processo. A questão da atuação. Porque se eu tiver uma cena lá que o personagem não está atuando direito, eu vou estar fazendo com que minha audiência perca o interesse. Eu tenho sempre que fazer a minha audiência focar naquilo que eu quero que ela veja. Cara, como que você faz assim? Quando o personagem não tá atuando direito, a gente tá falando de um desenho que você tá criando. A atuação dele é a sua atuação. É a minha atuação. Cria o que ele faz. E muitas das vezes, eu tenho que me gravar atuando. Eu tenho que pegar a câmera e eu tenho que virar um ator. A gente fala que o animador é um ator. Porque eu tenho que atuar, porque aí eu tenho que ver como é que vai ser o meu movimento em cena. Tem muitos vídeos na internet que você vê como é que o pessoal se gravando para mostrar como é que a cena, como é que ele vai replicar aquele movimento pro personagem. Porque o personagem lá no ambiente da animação, ele não existe. É eu que tô dando vida para ele. E da onde que eu vou tirar a referência? Do mundo real. Como é que eu vou ver essa referência? Sei lá, se for um cachorrinho andando, eu vou filmar um cachorro andando. Porque eu tenho que entender como é que é o movimento do cachorro. Que momento que ele vai tirar a patinha do chão. Ou um cavalo, ou coisa do tipo. E aí você tem que entender o contexto como um todo. Igual, sei lá, o Sméagol no Senhor dos Anéis. O ator, ele teve que criar todo o movimento dele para pensar, para replicar aquilo para animação. Então, o processo de animação é o processo de dar vida para algo que não existe. Então, você precisa entender, e aí, às vezes, a gente utiliza a gente como referência, ou então a gente usa outras coisas como referências no mundo real, para dar vida para aquilo. Cara, a gente é enganado o tempo todo, assim, porque a gente fica impressionado nas coisas, mas tudo aquilo foi pensado, sabe, minimamente para você ficar fixado olhando aquilo ali. O cinema é ilusão. O cinema é totalmente ilusão. Às vezes você tá vendo um filme numa sequência X, mas às vezes uma cena do meio foi gravada 3 meses antes do que a cena final. Ou a cena do começo. Por quê? Ele vai fazer um enquadramento, luz, iluminação, para fazer o match, para fazer ficar tudo igual, para te enganar. Porque o cinema é ilusão total. Às vezes, por exemplo, eu tô gravando aqui e eu preciso mover um objeto de lugar ali, porque o enquadramento tá legal assim. Só que na outra cena eu vou ter que movimentar o objeto um pouquinho aqui para questão de continuidade. Para você ter a sensação que aquilo foi tudo gravado simultaneamente igual, ao mesmo tempo, que aquilo lá é real. Porque o cinema é te enganar. E aí, quando você fala te enganar, é questão de enganar suas emoções. Por isso que às vezes você vai no cinema, você vai assistir um filme de super-herói, um filme de ação, você sai hypado. Você sai, tipo assim, super adrenalina, a sua adrenalina vai lá em cima junto com o filme. Você tá enganando, não é só enganar a visão, é enganar sua mente, nas suas emoções. Você vai ver um filme de romance, ou um filme drama, coisa do tipo, você tem que enganar e conquistar o público com aquilo. E aí não é só imagem, é som. Então são várias coisas que tem estudos por trás para saber como é que o público vai reagir. Como é que você vai ser sim enganado dentro do cinema.